Olá, bem-vindos a mais um episódio da Convocatória, uma iniciativa Real Fever com o apoio Mais Futebol. Como de costume, temos connosco o Luís Mateus do Mais Futebol e o Luís Cristóvão do Linha Lateral. Olá a ambos. Agora que são encontradas as equipas para a final, temos ouvido algumas opiniões que dizem que a Croácia é a equipa que joga a bola e que os outros apostam mais no físico. Mas não viemos para aqui falar da Argentina. Estava a falar da Argentina. Eu preciso convidado para falar da Argentina. Estás 2 episódios atrasados já. Sei que essa opinião não é consensual, ou pelo menos não a defendes, Luís. Começas a matar. Pois, eu acho que estamos demasiado concentrados, ao falar da Croácia, se calhar estamos demasiado concentrados no Modric e no Rakitic, que de facto são os dois jogadores que fazem a diferença na equipa, mas que não fazem a equipa, e que eu acho que mais atrás e mais à frente naquilo que é o futebol croata há muito físico, e tem sido muito desse físico que tem ajudado a fazer alguma diferença nos jogos da equipa croata. Não o físico no sentido de ser uma equipa que dê privilégio a essa capacidade, mas é uma equipa que utiliza bastante a força dos seus atletas para se impor perante os adversários. Para começar, em termos defensivos, tens, se calhar, para mim era a dupla mais frágil destas meias finais, em termos de centrais, o Lovren e o Vida. Tanto é assim que muitas das vezes, e é uma das formas que a Croácia encontra para escapar aos problemas que eles têm na primeira fase de construção, é mesmo excluí-los até dessa fase da construção. Portanto, olhas para a equipa croata quando está a construir o seu ataque, os dois centrais ficam 2 passos atrás e a equipa começa no Brozovic ou no Rakitic. E depois o jogo do Rebic e do Mandzukic, sobretudo, é um jogo muito de choque, é um jogo de carro de ataque que se tenta impor perante os adversários. Muitas vezes, ou durante grandes partes dos jogos, a equipa croata acaba por apostar também num passe longo, que não beneficia o seu jogo, mas é uma das suas armas, ou seja, o atacar da profundidade é uma das suas armas em relação aos adversários, e eu creio que, neste sentido, obviamente a Croácia tem 2 jogadores que diferenciam pelo lado da posse de bola e do que fazer com a bola, mas por outro lado até é uma equipa que os seus melhores momentos neste Mundial foram em momentos em que teve menos bola, contra a Argentina, e se calhar neste jogo de ontem, das meias finais, no prolongamento, tivemos outra vez um bom exemplo disso, que é a Inglaterra com muito mais bola e a Croácia sempre a criar perigo quando a recuperava. Portanto, olhando para os croatas, eu acho que há aqui muito mais do que o perfume do futebol croata, que é uma boa história, não é? É uma boa história olharmos para a Croácia dessa forma, mas que é um país que no seu futebol apresentou sempre outras dimensões que vão para além disso. Sim, a diferença pode estar também como a Croácia constrói o seu jogo, como falaste. Eu estava a ver estatísticas antes do programa. Enquanto na Inglaterra os 3 jogadores com mais passos são claramente os três defesas, na França também os defesas, na Croácia claramente Modric e Rakitic, a larga distância mesmo dos laterais. Sim, isso tu tens, Modric joga por 9, né? E o Rakitic joga por 2, tens 11, portanto é uma equipa que joga claramente à bola. Se fores por esse prisma, acho que estás defendido na ideia. Mas olhas para o passado e a Croácia tem jogadores com perfume, Prosinecki, Boban, Suker, são jogadores que tinham muito perfume, e se calhar no ataque agora, como o Luís disse... Sempre tiveste Bilic e companhias também, sim, que ajudavam a segurar as pontas. Mas precisas, as equipas são feitas, não pode ser uma equipa que só jogue à bola. Não é? Isso é o que eu gosto mesmo da Croácia, é exatamente isso, é por desfazer um bocadinho esse mito de que podemos ter, ou de que temos, não é de que podemos ter, é que devemos ter 10 jogadores iguais. E eu acho que o que este Mundial acaba por mostrar mais uma vez, mas é daquelas provas que eu acho que está-nos sempre a entrar pelos olhos dentro, é que tu, para construires um bom 11, tens que ter 11 jogadores diferentes. Claro, obviamente. Não é? Até por são missões diferentes em campo, não é? Portanto, estás obrigado a ser... Se tiveres 11 fantasistas, provavelmente não marcas golo, não é? Não tens ninguém que seja... Ou sofres muitos também, não és capaz de ser agressivo, mas também não és objetivo para marcar golos. Portanto, tens que ter sempre uma equipa que se complemente de certa maneira. Esta equipa croata tem 2, para mim, Modric está a marcar muito este campeonato do mundo. Acho que ganha um pouco a corrida ao De Bruyne, até
por questões que têm a ver com o resultado, mas que também estava a marcar muito o Campeonato do Mundo, em duas posições mais ou menos semelhantes. E depois tens Rakitic, que surge um pouco como segunda figura desta seleção croata, num papel ligeiramente diferente na primeira fase de construção. Acho que esta Croácia, apesar de tudo, tem um modelo de jogo incomparavelmente melhor ou mais trabalhado do que a seleção inglesa. Não tenho grandes dúvidas disso. Acho que a seleção inglesa sempre foi muito sólida defensivamente e, contrariamente àquilo que eu esperava ontem, não conseguiu responder muito bem na largura. Teve momentos em que, sobretudo o Versálico, subia muito por esse corredor. Às vezes a bola chegou lá tarde demais, mas acho que por esse corredor criou ali alguns problemas. É daí que nasce o gol do empate, e aí sim o carro de assalto depois na de muitos pequena área, depois de muitos cruzamentos. cruzamentos. É uma jogada que não faz muito sentido, depois de teres cruzado tanto, não é? Se calhar desta vez cruzaste melhor, ou melhor, a leitura que tu tiveste na área foi melhor ao cruzamento que tiraste do lateral. É mais elaborado no início do lance. Sim, ou seja, ganhas mais espaço, a equipa mais espaço para o Versálico. Potencia o lado esquerdo, mete a bola do lado direito e é nessa troca de lado. No fundo é um golo muito parecido com o primeiro golo do Cavani contra Portugal. Sim. Em que há essa troca de lado. Isso é mais rápido ainda. Isso é mais rápido, mas Muito há uma troca de lado. Porque é dupla troca. E há um desfocar, digamos assim, da atenção dos defesas nessa mudança de lado. E o Perisic aparece no meio do Trippier. Aliás, ele está nas costas do Trippier, ultrapassa-o e passa à frente depois dos Stones ainda. E depois, curiosamente, a Inglaterra, mudando um bocadinho o objeto para o outro lado do campo, a Inglaterra, que se calhar tenha o sistema à partida menos conservador, é aquela equipa que se mantém mais conservadora dentro desse sistema e que acaba por não conseguir responder ao crescimento da Croácia ao longo deste jogo. Parece-me inequívoco que, a partir de certa altura, se calhar fazia sentido não só tapar o lado esquerdo defensivo da equipa inglesa, mas também criar ali mais algum incómodo, porque Delali e Lingard, mesmo o Ederson, têm características, o Ederson um pouco menos, mas não têm características muito de combate. Se calhar criar ali mais algum incómodo ao pensador da outra equipa, que era o Modric. Muitas vezes ele estava solto. Por isso, acho que a Inglaterra perde muito por aí, ao não conseguir responder taticamente com o decorrer do jogo. Manteve-se muito. Aliás, o plano B da Inglaterra é o Vardy, não é? Sim. Não havia grande era meter o plano B, era meter o Rashford e tirar o Sterling, basicamente, que é uma mudança no mesmo espaço, mas uma mudança das qualidades dos jogadores, e com isso acabas por ter sempre um ponta de lança na área, porque o Harry Kane sai muito da área e isso é uma das suas qualidades. Mas a verdade é que o Harry Kane sofre nesta Inglaterra, sofre o problema daqueles jogadores que são bons a fazer coisas diferentes. Ele era o melhor jogador dos ingleses a recuar para dar ali alguma dinâmica ao jogo e até para dar alguma tranquilidade ao ataque dos ingleses, mas depois também é o melhor jogador dentro da área. Agora, é um bocado complicado tu conseguires estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Claro. E a Inglaterra acabou por perder com isso. Por outro lado, acho que até é forçado, mas acho que até o nome de Harry Kane sai um bocado banalizado deste campeonato, apesar de ser o melhor marcador mundial, não é? Sim, mas tem ali penaltis, pronto. Mas acho que o nome acaba por ser banalizado em relação à qualidade que ele tem. Acho que tem muito mais qualidade do que este Mundial mostra. Sim, porque é um jogador que tem que andar a salvar a Inglaterra durante muito tempo e se calhar olhamos para esta Inglaterra como equipa que esteve a lutar para chegar à final, mesmo ali até aos últimos minutos do prolongamento, mas é uma Inglaterra que já chega aqui assim a esta fase um bocadinho em esforço, ou seja, o jogo contra a Colômbia já tinha exposto, de certa maneira, algumas daquelas que eram as facilidades dos ingleses. Contra a Suécia acabou por não ter grandes problemas, porque a Suécia também quase que faz uma falta de comparência em termos da exigência do jogo, e ontem a Inglaterra tem a sorte de começar a ganhar, e eu acho que isso era uma das situações que realmente lhes poderia dar aqui assim algum conforto. Tiveram até ao final da primeira parte várias situações em que poderiam ter encontrado a transição ofensiva que eles não revelaram durante o Mundial todo, apesar de ter jogadores que parecem alimentar a ideia de que são bons na transição, mas a equipa não é, e por isso vimos o Sterling muitas vezes a aparecer no jogo, muitas vezes a decidir mal e também muitas vezes mal apoiado pelos seus companheiros. Perdia muitos duelos individuais ali no meio campo, porque não são jogadores mais de criação do que exatamente. E portanto a Inglaterra de certa forma desperdiçou
o momento do jogo em que poderia ter, não vou dizer morto os croatas, mas podia ter construído uma vantagem superior em termos de resultado, até porque a Croácia entra mal no jogo, no sentido de sofre um gol, não é? Portanto, não é E propriamente... abanou também com o gol. Também. E abanou com o gol, ou seja, é uma equipa que precisou de realmente do intervalo para se reposicionar e para aproveitar aquilo que os ingleses lhe ofereciam em termos do jogo. E entre o gol e o intervalo foram 40 minutos. Não houve essa capacidade dos ingleses darem a resposta, e depois parece-me que a equipa inglesa achou sempre que se teria que defender da reação croata. Sim, achou sempre que tinha a Croácia controlada do ponto de vista defensivo. Pois, e achou mal, basicamente, porque nunca mais conseguiu, ou seja, mesmo quando a Inglaterra voltou a ter bola, nunca mais foi uma equipa que conseguiu ter um ataque que pudesse ser realmente perigoso para os croatas. O lance do croatas. Stones, que é salva no limite, também mais uma bola parada. Sim, não? mas as bolas... Em termos de jogo, Mas não. está, a Inglaterra chega às meias finais montada nas bolas paradas, em que é de facto um momento em que eles são muito bons, são muito elaborados. Se virmos os vários lances de bolas paradas seguidos dos ingleses, sim, mas é difícil ganhar um Mundial só com base nisso. Pois, eles estiveram perto de chegar à final. Eles estiveram perto de chegar à final. Certo. E portanto foram ao máximo das suas possibilidades, muito por isso. Aquele lance do Harry Kane que falha, ou o Subasic defende, depois a recarga vai pós-Subasic, poste novamente, que depois até parece que o lance pode ser anulado. Pode ser anulado, é o momento do jogo, não é? Sim, era o 2-0 que é um lance provavelmente... daqueles caricatos que os ingleses vão ficar uns anos é estranho ele falhar, não é muito do Harry Kane. O Scholinha marca a bola fora só. Não, porque não seria canto. Pois. Eu acho que ele marca fora de jogo. Não, mas o árbitro marca fora de jogo, mas o fiscal... Sim, ele levanta a bandeira. Levanta a bandeira quando a bola bate eu fora acho que de campo. Pelo menos pela repetição, se fosse ao VAR, seria gol. Pois. Ou seja, a bola tem... Daí eu dizer que o momento decisivo é o falhanço. Sim. É o falhanço, é o momento em que ele também está num ângulo quase impossível, acerta na barra, poste e não... Explicente, apesar do ângulo não ser favorável. O primeiro remate podia ter feito melhor, logo ali, não é? Sim, eu acho que é surpreendido. Está muita gente ali à volta, uns caídos, outros a levantarem, e ele é surpreendido, tem que rematar já. Fala-se muito de Courtois, e justamente. Para mim, Courtois é o guarda-redes deste Mundial. Subasic tem tido uma importância também bastante grande. Acho que o Pickford, não só nos mundiais, este jogo teve um bocadinho mais intranquilo. Sim, a própria defesa depois levou um bocado a isso, ou seja, os ingleses cometeram muitos erros na segunda parte e não ajudou o Pickford a ter, lá está, um jogo limpo em termos de erros. Acho que o Lloris também faz um grande Mundial. Sim. O Subasic, obviamente estás numa equipa que chega à final, és um guarda-redes que está a cumprir com a sua missão. Mas não me parece que seja um guarda-redes que saia tão valorizado em termos daquilo que é a importância para a equipa, como um Courtois ou como o Lloris. É? Em termos do ponto de partida, exatamente, é o Pickford. Depois tens o Courtois e o Lloris, para mim, são dois e o Lloris muito bem. Sim. Muito bem também. E esta Croácia, que esteve quase para não ser apurada, ou teve até muito tarde para garantir o apuramento, até o último jogo, depois teve de disputar o play-off, chega à final e com bastantes hipóteses, ou acham que o terceiro prolongamento eu acho em que jogos consecutivos o cansaço vai ter um papel determinante. Importante. Sobretudo em alguns duelos. Duelo que estejamos a imaginar Mbappé Strinic, não é? Logo ali toda a força do Mbappé contra um jogador que tem sido titular nos jogos todos, não é? Sim, mas ele tem saído sempre o Pivaric nos jogos também. E depois aquele meio campo em que na Croácia tens o Brozovic como mais meio de contenção de recuperador de bolas, embora os outros dois também tenham esse papel e também o façam, mas depois tens o Matuidi, tens o Kanté e tens o Pogba. E depois parece-me que isto tudo é um jogo de xadrez, não é? Portanto, acho que poderá ser muito importante o papel de Versálico neste jogo, de certa forma a tentar puxar um pouco mais Matuidi fora daquela zona central, a ver se a Croácia consegue também ganhar ali a bola e ter alguma bola para depois poder fazer o seu jogo.
Mas acho que sim, acho que o cansaço pode ter um papel importante neste jogo, sendo que a França vai continuar a fazer o seu jogo. Sim. Falando então no Sim, França... mas antes disso, porque eu não gosto muito de culpar o cansaço pelos erros das equipas. Mas o por exemplo, cansaço provoca mais erros. É mais um jogo, não é? Olhando para o jogo Mais de 90 ontem, minutos. a Croácia pareceu muito mais cansada até marcar o golo Claro, do que a partir do momento em que marca o golo. claramente. O que é que acontece? A Croácia falha um bocadinho o plano em termos de organização na primeira parte e é ultrapassada, dando essa ideia de algum desgaste, e a partir do momento em que regressa ao jogo em termos táticos, parece uma equipa que recupera bastante aquele que é a sua capacidade. Eu acho que a Croácia, até física ao golo, e mental. achava-se A questão aqui que não conseguia fazer moça ou estava a ficar cansada de não conseguir fazer moça à defesa inglesa. A partir do momento em que o golo entra, é um novo jogo. Sim. Porque sobe tudo, sobe indícios de confiança, Sim, percebem a motivação ajuda o muito. adversário é frágil também, ou tem ali fragilidades que podem ser exploradas, e depois estás igual, podes perfeitamente lutar pela vitória. A questão da final é que eu acho que não vai haver muitos duelos de choque físico. Ou seja, mesmo olhando para os dois meio campos, são dois meio campos que apostam sobretudo em termos posicionais. A França é uma equipa mais de coberturas e depois de arranque em termos de explosividade, e a Croácia vai sempre andar a cheirar o espacinho que aparecer entre Matuidi, Kanté e Pogba. Modric e Rakitic vão estar ali a aparecer. O ponta de lança francês também não é um jogador de choque, e, portanto, num elemento em que os dois centrais croatas que procuram mais esse momento. Eu não estava a falar do físico nesse sentido, não sei se Sim. pegaste por aí, eu estava a falar do físico pela explosão da França, Sim. em relação ao maior cansaço provável da seleção Sim, croata. mas em termos, olhando deste lado, a questão do choque só se coloca mais no Mandzukic. Apesar de os franceses, os dois centrais também não serem centrais que vão muito à procura desse contacto. Em termos da velocidade do jogo, já vimos a Bélgica, por exemplo, conter muito aquilo que é a iniciativa dos franceses e do Mbappé, também muito pelo posicionamento. Eu creio que aqui assim será muito importante perceber as escolhas do técnico croata para o seu meio campo. Tentar entender se haverá, por exemplo, a entrada de um Kovacic no jogo, ou do Badelli, que possa sobrar alguém para conter aquela primeira bola que vai à procura do Pogba. E se não houver espaço para correr, a questão da explosividade dos franceses desaparece um bocadinho em relação àquilo que é o seu potencial. Como vimos com o Uruguai, por exemplo. Sim, portanto eu acho que tem muito que ver aqui com as opções dos treinadores. Não são dois treinadores que se possa dizer que sejam particularmente brilhantes, ou pelo menos que tenham mostrado uma grande capacidade de inventividade durante os jogos. Creio que a Croácia tem muito mais maleabilidade em termos de escolha no meio campo, porque tem estes 4 titulares e que têm andado entre utilizar 4, que são quase 5 com o Badelli, têm andado entre utilizar 2 a 4 dentro deste núcleo de 5 jogadores, e isso modifica muito o comportamento depois de todo o jogo dos croatas. Os franceses é uma equipa mais estável, mas é uma equipa que joga também um bocadinho mais na expectativa. A primeira opção, francesa para o meio campo é o Tolisso, fora os titulares, obviamente. Sim. É o Tolisso, que ainda não fez assim nada de extraordinário. Sim, e não vem... Lá está, a ideia é que quando o Tolisso entra, parece que estás sempre em decréscimo em relação ao Matuidi. Exatamente. Portanto, não é propriamente uma diferença, parece que perdes um bocadinho daquilo que é o jogo. No jogo contra a Bélgica, a determinada altura, mas é daquelas ideias que tu passam pela cabeça, mas não é uma opção do Deschamps neste campeonato, porque no primeiro jogo a coisa não correu bem e ele abandonou a ideia de ter o Dembélé dentro de campo. Poderia ser o Thauvin, por exemplo, e teres o Mbappé mais adiantado. E abdicavas do Giroud. E abdicavas do Giroud. Agora, o Giroud para mim é um ótimo elemento de estudo neste Mundial, porque tu com o Giroud está lá a fingir que é um ponta de lança, quando na verdade ele é um jogador que colabora muito nas ações defensivas, liberta muito o Pogba e o Matuidi para uma posição um pouco mais descida, recuada no campo, porque ele
não fica nos centrais, portanto acompanha realmente um dos médios, ele faz esse acompanhamento. Contra a Bélgica então isso foi muito evidente e portanto elabora aqui bastante o jogo dos franceses a partir de um jogador em que tu estás à espera que seja um finalizador, quando é um equilibrador do todo o sistema ofensivo e defensivo da equipa. Giroud tem 425 minutos, estávamos a falar há pouco aqui, 0 remates enquadrados com a baliza. Sim, mas ele por exemplo, 7 remates. Neste jogo contra a Bélgica faz 8 ou 9 ações defensivas, portanto, sim. muito mais do que os médios, juntar muito mais do que os médios belgas, por exemplo. Sim. Portanto, sim, mas a França perante a Bélgica foi claramente uma equipa hiperdefensiva. Quer dizer, foi o jogo que estávamos à espera. Nós falámos que a Bélgica poderia um jogo é condicionado querer pelo ter gol, mais bola. A partir do momento em que a França marca, depois pode fazer aquele jogo mais contido. Não quer dizer que abdique completamente o ataque, não é mesmo verdade. Antes já estava a ser bastante sim, porque está na natureza da Bélgica também ter bola, não é? Sim. O que eu acho que, por acaso, estávamos a falar no programa anterior e que havia uma tentação de manter o plano Brasil para a França. E eu acho que o Martínez foi traído por essa ideia ao não querer mantê-lo na totalidade. Eu acho que a partir do momento em que De Bruyne fica muito disposto a Kanté e a Matuidi, retira-te muito jogo. E depois também não há... Acho que a ausência de Meunier é fundamental. Sim, é fundamental. Isso também permite que Matuidi também faça um bocadinho mais por dentro, apesar de Chadli também ser um jogador que corre pelo flanco e depois tenta cruzam inúmeras vezes, na parte das vezes mal. Mas acho que há ali um erro, acho que faria muito mais, da minha opinião, modesta opinião, faria muito mais sentido deixar lá o Lukaku, como deixou frente ao Brasil, para obrigar o Matuidi a sair dali. E depois também, aí sim, permitir, aí com mais espaço, o Chadli subir, sendo que não é um jogo totalmente diferente do Meunier. Acho que há ali um erro, e depois acho que mais uma vez, o ponto de partida é um ponto de partida mais físico e contido no meio campo, mas depois ele, na altura em que precisa de mudar um pouco o chip, precisa de meter bolas lá na frente, tira o Fellaini. Se calhar era o jogador mais indicado para corresponder de cabeça aos muitos cruzamentos que o De Bruyne fez a meio do meio campo da seleção francesa. Ou seja, ele parte do plano B para o plano A novamente, né? Depois acaba com 3 defesas, acaba com o Mertens a dar largura finalmente, que era um dos problemas da equipa, não tinha ninguém a dar largura, e o Mertens acaba por também chegar ali, mas também para cruzar para a área, ou tentar ali umas jogadas pelo lado esquerdo, mas também não teve muitas veleidades permitidas pelo lateral esquerdo francês. Eu acho que há uma abordagem, acho que ele é traído pela ideia de querer mudar um bocadinho, e aí condiciona todo o jogo da Bélgica no início, e depois como está a perder, eu não sei se foi muda por completo às mudanças. Não sei se foi devido às mudanças de jogo para jogo, mas a equipa belga pareceu em momentos algo perdida. Sim, mas eu acho que ou a falta de Meunier. Eu acho que isso recuar-nos àquele episódio que nós gravámos após o Bélgica-Portugal. Desde o início, que a Bélgica, em termos de plano coletivo, é uma equipa com lacunas. Tem muito talento que foi resolvendo isso e obviamente no jogo contra o Brasil o pensamento do Roberto Martínez, que foi um pensamento de condicionar a construção do Brasil e não propriamente de se preocupar com elementos individuais do Brasil, e creio que foi aí que ele faz a diferença em relação aos brasileiros, valoriza muito aquilo que é o trabalho do treinador espanhol à frente dos belgas. Contra a França, ele voltou a uma ideia de condicionar peças determinadas dos franceses, e eu acho que aí assim resulta Pogba e Mbappé, ou seja, ele a colocar o Dembélé pela esquerda com o Vertonghen também naquela zona, na primeira parte condicionou bastante o Mbappé. A questão é que tu, ao condicionares o Mbappé, condicionas uma parte do espaço, ele depois vai-te aparecer noutro sítio. O plano, em termos de jogo jogado, sem ser bolas paradas, resulta, porque não sofre gols por aí. Exatamente. O plano do Roberto Martínez, eu creio que é eficaz, mas tem o problema de se focar em peças individuais dos franceses, e ao focar-se nas peças individuais dos franceses, acaba por depois perder capacidade ofensiva, ou seja, é a questão que ele falou de ter que deslocar o De Bruyne e ficar o Fellaini naquela posição
mais adiantada no terreno, Não sabe. que tinha que ver com uma questão defensiva e ao mesmo tempo acabava por estar a funcionar como um segundo elemento a atrair jogadas de cruzamentos que não beneficia nada à Bélgica, apesar de se tiveres Lukaku e Fellaini, obviamente tens ali forças para finalizar em bolas aéreas, mas não é um jogo que aproveita as qualidades dos belgas. E depois o Dembélé, que só aparecia no momento defensivo, não é? E teve um jogo fraco. Não apareceu no jogo. Não foi um o jogo. Chadli, por muito que queira, obviamente não poderia fazer o papel do Meunier, e eu acho que a Bélgica sobrevive depois muito no jogo à custa do Hazard, não é? O Hazard faz um jogão, mas é um jogão muito sozinho, não é? Muito por ele, muito à procura do drible, muito à procura do 1 contra 1, com muito sucesso. É um jogador... Tu tens momentos de construção em que a coisa estava... Ou seja, eu acho que eles nunca entraram em parafuso. Tirando os últimos minutos, em que o tempo aperta e é preciso fazer alguma coisa diferente, acho que eles nunca entraram em parafuso. E tens momentos de construção da equipa belga que até a área funciona. O problema é depois está tudo muito bloqueado. A segunda coisa é que eu acho que o plano dos franceses era exatamente este. Eu nunca vi os franceses aflitos no jogo. Não, claramente nunca vi os franceses aflitos, mesmo com a Bélgica com mais bola, a criar ali 1 ou 2 oportunidades no início do jogo. Os franceses nunca estão aflitos, estão sempre conscientes de que a coisa está minimamente controlada para... Sim, nós estávamos com a dúvida se a França também não tentaria assumir o jogo, mas pareceu-nos que... Eu acho que esperou claramente. Exatamente. Ou seja, eu acho que há um momento em que assume. Acho que começa melhor a Bélgica, a França assume naquele momento e provoca ali problemas, mexe e depois o gol condiciona o teu jogo. Eu acho que o jogo seria sempre partido, não é partido, mas dividido. Seria um jogo dividido. A questão é que o gol depois permite que a França faça este jogo. Eu acho que pelo Deschamps estar mais seguro dentro daquilo que é o seu 11, e do outro lado está no Roberto Martínez, que tem alterado pequenas coisas e tinha que alterar porque não tinha Meunier, não é? Eu acho que o Deschamps montou o seu plano de jogo a pensar, nós vamos ter que aguentar um primeiro impacto, mas é nesse primeiro impacto que vamos perceber como é que eles se vão expor para a nossa reação. E eu acho que há uns primeiros 10, 15 minutos é uma França à espera de perceber como é que nós vamos criar perigo a partir daqui. E a verdade é que, mesmo na primeira parte em que a Bélgica tem para aí 60% de posse de bola, é a França que faz mais remates dentro da área. Sim. No jogo está sempre a criar perigo. A França está sempre a criar perigo. Portanto, e acaba com melhores dados no final. Sim. É uma equipa que mais 10 vezes, parte de um bloco mais recuado, mas nunca vi a França a abdicar de ir à procura do gol. E, portanto, é montares o plano de outra maneira, mas é um plano que está pensado e que está relativamente controlado em relação àquilo que vai acontecer. E depois tu falaste no Hazard e bem do lado belga, mas para mim é um jogador muito importante na seleção francesa para depois ser um bocado o ponto de abrigo daquela construção, que é o Griezmann. O Griezmann vai sair deste Mundial sem grandes números, mas se calhar é o jogador mais importante. Ou seja, Mbappé, depende do que acabar por fazer na final, obviamente, fica-te mais na retina as exibições de Mbappé, mas acho que o Griezmann, por ser um jogador mais cerebral, muito pela sua inteligência em campo, acaba por ser o jogador mais importante desta seleção francesa, sem depois acabar com grandes números, porque não vai acabar com grandes números, a não ser que faça uma exibição do outro mundo na final. A verdade é que a França, tu olhas para o 11 francês e todos aqueles jogadores são muito sólidos nas suas prestações. Mesmo situações em que tu possas entender que, e isso em França é uma das conversas sobre esta seleção, que é, podíamos estar a jogar muito melhor. É uma conversa estranhamente familiar, não é? Podíamos estar a jogar muito melhor. Sim, é verdade, podíamos estar a jogar muito melhor, mas a questão é que o futebol é um jogo de eficiência, sempre foi. Mesmo as equipas que optam por jogar melhor porque dentro do seu quadro é a sua maneira de ser mais eficientes do que o adversário. E a seleção francesa, se calhar já percebeu, em termos daquilo que é a aquisição de experiência da parte dos seus jogadores, em determinados momentos, não é abdicar de jogar melhor, mas tem que ser mais fiel às situações que dão maior vantagem aos seus jogadores. E, portanto, se calhar já vimos Pogba muitas vezes com lances de explosividade um bocadinho mais pampanantes, já vimos Mbappé, é um jogador que é o elemento para o qual está guardado para essas situações na atual seleção francesa. Griezmann já vimos a ter outro tipo de exibições, já vimos uma França com laterais que sobem muito mais e que participam muito mais no momento ofensivo, mas estes 11 jogadores que os franceses têm utilizado mais estão todos a cumprir muito bem com aquilo que são as funções que têm para o jogo, e isso
Pelo menos para mim é um fator admirável na forma como a equipa vai conseguindo controlar os jogos a partir daí. Sim, nós antes do Mundial, ou num dos primeiros episódios, tínhamos falado sobre a seleção francesa e tínhamos falado que se calhar os laterais poderia ser onde havia alguma dúvida, Sim. se jogava Pavard ou não. Mas tem feito o Mundial. Sim, o Pavard é Muito bom. um jogador mais de controle do espaço, até porque também é central, Também é central, de sim. origem. Mas já marcou um golo numa situação de aparecer à entrada da área. É um jogador que aparece muitas vezes no momento ofensivo, quando a equipa sente segurança para o fazer. Não aparece mais vezes porque do outro lado do Lucas Hernandes até o lateral que se projeta mais. Também tem qualquer coisa de central, apesar de Sim, ter mas, jogado como lateral. mas é o que se projeta mais. Projeta-se mais porque também, creio eu, tem maior segurança havendo Matuidi do lado esquerdo e, portanto, leva aí assim, uma ideia de alguma compensação em termos das suas subidas. Portanto, lá está. É um sistema que está montado para as suas peças e Tu achas acabaram que por resultar. tens uma equipa com um potencial de explosão enorme, não é? E faz-te um pouco confusão que essa explosão seja muito contida. Pois. Tu estás à espera, se calhar falámos isso em algum momento nestes episódios, mas o que tu imaginas desta equipa, sobretudo se calhar naquela fase, naquele primeiro jogo em que tinha Dembélé e não tinha Giroud, era uma equipa a sair rapidamente para o ataque e a partir da transição fazer a sua grande arma, mas não é o que acontece. É uma equipa contida, que faz das bolas paradas também uma das suas grandes armas e sobretudo muito sólida em todos os seus momentos. É uma equipa que permite muito pouco aos seus adversários, muito pouco. Seja cruzamentos, seja remates enquadrados com a baliza. É uma equipa que tem sempre a sua própria baliza como um primeiro pensamento e depois constrói a partir daí. É uma evolução em relação à França de há 2 anos, em que há 2 anos viste uma França mais vezes ser essa equipa mais jovial na forma de jogar, né? Mais ofensiva, com mais situações em que avançava em bloco para o meio campo do adversário, e é uma evolução em relação a isso. E uma evolução à procura Do resultado. não cair como caiu há 2 anos. À procura do título, Sim, claramente. exatamente. Sim. Sobre a Bélgica, há pouco falámos sobre a Inglaterra e dissemos que chegou aqui já meio em esforço. A Bélgica sai com uma sensação se calhar diferente. Ainda falta alguma coisa desta seleção. Nós falámos também no início que era uma das que podia chegar longe, mas que ainda poderia faltar qualquer coisa. Ainda não foi desta. Sim, não foi desta, podes dizer. É um terceiro ou um quarto lugar. É uma equipa, é obviamente uma equipa que em termos de organização defensiva não tem aí o seu foco. Ou seja, passou do Mark Wilmot e o Deschamps na antevisão do jogo foi provocador, porque ele, não sei se viste a conversa de imprensa em que ele diz esta Bélgica, fala-se muito do Roberto Martínez, mas também se deveria fazer uma homenagem ao Mark Wilmot pelo trabalho que fez com estes jogadores. Mark Wilmot era o técnico exatamente o contrário, era extremamente defensivo. Mudaste para um treinador que é sobretudo mais ofensivo. Podes vir a encontrar alguém que tente fazer aqui assim uma gestão dos dois momentos, mas se calhar o fazer a gestão dos dois momentos vai implicar que algum destes titulares certos da seleção belga acaba por perder o lugar de titular. Mertens não foi o titular certo como nós pensávamos antes do Mundial. Perdeu um bocadinho esse espaço. Eu acho que foi a partir do momento em que a Bélgica se começou a sentir não inferior, mas em risco. Quando a Bélgica se sente mais em risco... É no jogo contra o Brasil, portanto. Sim. Aí muda. Eu acho que... Eu pessoalmente sempre preferi, já do passado, sempre preferia que as equipas olhassem mais para o ataque. Gosto muito mais de equipas que jogam futebol desde que organizado, não desorganizado, mas o futebol organizado, a pensar sobretudo em atacar e a chegar mais vezes ao golo que o adversário. Acho que aquele 3-4-3 não estava montado para ser campeão do mundo. Isso aí claramente não estava. E acho que a opção por Ferreira Carrasco, a lateral esquerdo, acho demasiado, percebes? Demasiado, acho que não faz sentido nenhum, na minha opinião. Mas acho que o Roberto Martínez, a certa altura, encontrou ali o equilíbrio entre umas ideias que seriam, se calhar, um bocado malucas e as ideias certas, se calhar um bocadinho em exagero. Se calhar a Bélgica não precisava de um Fellery de início, por exemplo.
mas de qualquer forma, eu dou valor, sobretudo, aos treinadores que acabam por cair em si, ou que, de certa forma, não são tão focados. Apanhou um grande susto contra o Japão. Sim, a equipa está muito montada com uma fase de grupos em que vamos ter 2 jogos que temos que ganhar. Sim, e depois contra a Inglaterra logo se vê, e depois apanhou um grande susto contra o Japão. O facto de, a seguir esse grande susto, ter o Brasil como adversário foi o plano perfeito para poder resfriar um bocadinho a questão é que há treinadores que morrem com as suas ideias. Sim. Claramente, há treinadores que vão até ao fim e acham que não vão mudar por causa do adversário, vão ser eu mesmo assumindo todos os riscos. E a verdade é que eu dou valor àqueles treinadores que, a certa altura, conseguem perceber, conseguem ter o bom senso ou ter introspeção para perceber que se calhar é demais. E acho que o Roberto Martínez fez esse passo claramente. Seja por ter sido o Japão a provocá-lo, seja porque o próximo adversário é o Brasil ou não, fê-lo, percebes? Agora, mais uma vez, acho que o 3-4-3 nunca seria para ser campeão do mundo. Este 4-3-3 não posso dizer que esteve longe. Porque apesar de tudo, e tu chegas ao fim e achas que a vitória da França, eu não gosto muito de justiças nas conclusões, mas achas que a vitória da França aceita-se muito bem, não é? A verdade é que a diferença foi feita com uma bola parada. Mais uma vez, a diferença foi feita... Estão lá para isso, é verdade. As bolas paradas fazem parte do jogo. Este Mundial mostrou uma quantidade não anormal, porque já houve quantidades semelhantes no passado, mas uma grande quantidade, uma grande percentagem de bolas paradas. Mas a verdade é que a diferença foi feita num momento único do jogo. E se calhar, não acho que Roberto Martínez esteja assim tão longe de encontrar a chave para ter um verdadeiro ou uma equipa mais sólida para ser campeão do mundo. Não acho que esteja assim tão longe. Sim, mas que acaba das 4 semifinalistas, foi a equipa claramente com mais remates por 90 minutos dos 4, mas também é que permite mais remates aos adversários. Sim, mas nós permite o dobro dos franceses. A lembrar que há problemas defensivos nesta seleção. Sim, eu acho que a Bélgica está nesta fase em que atingiu um ponto de maturidade em termos daquilo que são os seus principais jogadores, e se calhar vai ter mais o próximo europeu com essa equipa nesse ponto de maturidade antes de começar a entrar numa alguma decadência no próximo Mundial. Isso vai depender sempre da formação. E vai apanhar aqui uma França que atinge um ponto de maturidade com jogadores, as principais estrelas pelo menos estarão todas daqui a 4 anos também. Portanto, vai ser sempre um adversário de grande peso. Depois vai ter uma Inglaterra... Sim, há muito mais. Não é? A Inglaterra, a Alemanha, a Espanha, que certamente vai mudar alguma coisa. Dentro deste quadro de equipas que atinge uma aí tens a Croácia fase, que está mesmo uma fase terminal. A Croácia é aqui o seu ponto de chegada, digamos, olhando para aquilo que é o núcleo dos principais jogadores. Portanto, parece-me que a Bélgica, quando chega ao seu ponto mais alto, está a coincidir com 2 seleções, Inglaterra e França, que têm um potencial muito maior. E, portanto, chegou às meias finais do Mundial, era o seu melhor resultado, creio eu, em termos mundiais. Mundiais. Eu acho que a Inglaterra tem um potencial muito maior se tu estiveres a pensar no que vem aí. Nos jogadores que vêm aí da formação, todos os campeonatos foram ganhos da formação, aí alargas o potencial. Sim, mas a questão é que tu, nos ingleses, esta seleção, os melhores jogadores desta seleção inglesa são jogadores que vão ter mais 4, 6 anos de formação. Claro. E, portanto, obviamente há sempre outros nomes que vêm complementar esse grupo. Mas a verdade é que tu vais levar desta seleção inglesa 5 ou 6 jogadores que vão ter esses 4 anos ou 6 anos para esperar pelos que vêm aí. Isso também estás a partir do princípio que esta matriz vai vingar, esta matriz de jogo inglês vai vingar nos próximos, que eu não tenho a certeza que isso vai acontecer. A Bélgica e a Inglaterra têm agora um jogo que ninguém quer jogar, normalmente. Pois é, giro, tem golos. Mas normalmente são jogos muito abertos. Sim, são muito abertos e são interessantes sob esse ponto de vista. Mas toda a gente quer ver. Toda a gente quer ver. Eu acho que sim. Tem havido alguma corrente a defender que não deve existir. Uma? Há uma corrente que diz que não devia existir o jogo do terceiro. Por acaso eu acho que os últimos mundiais até têm ajudado, mostrado ao contrário. A termos assim, uns jogos interessantes nesta fase, e a verdade é que mais uma vez chegas a um terceiro e quarto com 2 equipas que ainda têm algo a provar.
Ou seja, acho que os belgas ainda querem mostrar que podem realmente ser uma equipa vencedora, tal como os ingleses querem ultrapassar esta ideia. A Bélgica persegue o seu melhor resultado sempre. Sim. E tal como os ingleses querem ultrapassar esta questão, nenhuma destas equipas quer sair do Mundial com mais uma derrota. E portanto eu acho que há aqui um jogo que acaba por ser muito atraente desse ponto de vista. Foram duas equipas que já se defrontaram na fase de grupos, na altura com os seus 11 secundários, e se calhar agora vais ter 11 muito próximos dos seus melhores, não sei, há ali uma ou duas lesões de um e do outro lado que podem condicionar aqui acima a posição. Prémio a algum jogador, não Sim. muito bem, Era a minha pergunta a seguir, acham que vamos ter 11 perto dos melhores Eu acho que vamos dar minutos a... Eu acho que cada equipa vai utilizar pelo menos 7 ou 8 titulares habituais e portanto isso já será o suficiente para vermos equipas perto do seu melhor. Por exemplo, acho que o Harry Kane tem que jogar para tentar marcar mais gols e reforçar aí o papel de melhor marcador. Outros jogadores, no caso da Bélgica, Hazard, De Bruyne, têm que jogar, não só pela força que tem, no papel que tem, mas eu tenho que jogar para eu ver o jogo. Eu não desistiria de ver um desses jogadores como um dos melhores jogadores do Campeonato do Mundo. Ainda pode acontecer. Eu também não desisto. Acho que o avanço que o Modric tem o Modric, sim. Mas pronto, um terceiro e quarto o Modric, é uma grande exibição. Sim. Mas está ali assim, entre estes dois belgas, não é? acho que há ali dois que estão nessa luta. Há sempre motivos de interesse. Agora, eu quero é ver o jogo com o De Bruyne e com o Hazard e com o Harry Kane, quero ver com os melhores. Estamos a chegar ao fim do Campeonato do Mundo. Sim. Isto vamos ter que esperar 4 anos. 4 anos. Temos que aproveitar tudo. Todos os jogos, beber todos os jogos, respirar todos os jogos. Eu não sou nada de... Para mim até devia ver quarto e quinto. Quarto e quinto não, quinto e sexto, sétimo e oitavo. Com outras modalidades. É uma parvoíce, não é? É uma caricatura e uma parvoíce. Mas pá, pela beleza do jogo e mas esses jogos são interessantes. Ou seja, nas modalidades em que existe só que é o chato, quinto e sexto e sétimo e oitavo, são as equipas... jogadores que têm muitos jogos ao longo da época e estão muito cansados. Mas as equipas ficam lá e há realmente uma competição para ficar nessas querem posições. transferir-se também. Claro que sim. Há tudo isto mas já começou a Liga dos Campeões e a Liga Europa, essas coisas todas. A malta também já tem mais jogos para ver. Para a final, vamos ter duas equipas que, pelas análises que temos feito, que normalmente jogam melhor em transições. A França vai ser uma equipa explosiva e a Croácia normalmente joga melhor quando está no papel de mais defensivo e de contra-ataque. Faço a mesma pergunta que fiz no França-Bélgica há uns dias. Quem é que acham que vai ter mais bola ou pelo menos tentar assumir, se calhar, a vertente em que pode não ser tão forte? Eu acho que aqui o jogo vai ser ainda mais dividido do que aquilo que nós esperávamos para a França-Bélgica, porque me parece que as duas equipas com certeza vão entrar no jogo com um ritmo mais baixo, à espera de um pouco do que vai acontecer. A França, por ser essa a sua natureza, ou seja, ser uma equipa que espera um bocadinho pelo contexto do encontro para ir descobrir onde ferir. Os croatas, no sentido de terem menos um dia de descanso, tudo isso, é normal que não queiram ser eles e que também não é o papel que lhes agrade ser eles a assumir muito o jogo. Apesar de poderem ter mais bola, não irão assumir tanto o jogo. Pode acontecer durante a primeira parte, através de um passe longo, que é algo que as duas equipas utilizam aqui e ali, mais os croatas, através de um passe longo. A ligação Pogba-Mbappé, sim, que também já criou alguns problemas. Que cria esse tipo de situação de surgir um golo nos primeiros 15, 20 minutos e isso modifica um bocado o jogo. Mas espero uma partida muito, muito equilibrada, lá está, com micro-momentos em que há uma equipa que tem mais bola e que vai tentar construir a partir daí, o adversário vai reagir, criar uma situação de transição e isso vai levar a que a equipa que tem mais bola se retraia. Portanto, eu gostava que o jogo fosse assim, ou seja, fosse rico dessa forma, em que as duas equipas tentem impor ao seu rival aquilo que eles esperam ter do jogo. Qual das seleções é que estará melhor preparada para se ver em desvantagem? Ou seja, qual é que nós achamos que se vir em desvantagem, a Croácia tem provado já em alguns momentos, a França nem tanto? A Croácia tem a vantagem deles nos momentos em que estão em desvantagem, é que é uma equipa que não desmobiliza, ou seja, é uma equipa que se mantém constante, ou seja, consegue aguentar faltam 10 minutos para o intervalo, estamos a perder 1-0,
não estamos a fazer nada, mas conseguimos aguentar isto. À partida, a França também é uma equipa que tem essa capacidade. A França esteve em desvantagem contra a Argentina e aquilo que se viu parecia que tinham ligado a ficha e a equipa, ou seja, reage mais brutalmente à desvantagem. Ou, pelo menos naquele jogo acabou por acontecer Mas isso. aí a França é mais explosiva. Sim, Por sim. aí, né? A Croácia, ao reagir, será sempre num registro diferente. Sim, eu acho difícil, ao contrário de outros jogos em que temos aquela ideia do quem marcar primeiro. Sim, não fica é claro. Não. Aqui não me parece. Aqui quem marcar primeiro vai ter que ter muita atenção porque o adversário, reagindo de forma diferente, constante ser um ou outro, mas o adversário vai ter uma palavra ainda a dizer. A grande questão aqui é a solidez da França defensivamente, não é? E isso dá-lhe alguma, não sei se vantagem, mas dá-lhe ali uns pontinhos a seu favor, se de facto marcar primeiro, porque depois pode fechar caminhos, que é o que costuma fazer e costuma fazer muito bem. Mas depois um jogo de futebol tem muitos caminhos. E quem tem Modric e Rakitic, sobretudo esses, consegue encontrar às vezes caminhos onde eles parecem que não existem. Às vezes nem são eles, não é? É o caso do Versálico para o Perisic. Sim, mas o posicionamento deles condiciona, ou seja, atrai as atenções para eles e permite depois essa largura. Mas mesmo às vezes caminhos que tu não estás à espera que sejam válidos, não é? Um cruzamento para a área perante uma seleção inglesa, Sim. mesmo esses às vezes caminhos aparecem do nada, por um movimento, por uma distração, por uma manobra de diversão. Portanto, é muito difícil ter consciência de se há uma equipa que marca primeiro, consegue suster o adversário até ao fim. Eu acho que esta Croácia também tem tido várias vidas e tem-se alimentado também dessas vidas todas, e acho que é um momento que a Croácia tem que aproveitar, não terá outro. Isso também vai pesar nos jogadores, pode pesar positivamente ou negativamente, pode empurrá-las para uma exibição fabulosa e que arrebatem este título, apesar do outro lado estar a França, ou pode pressioná-los de uma maneira que no momento mais importante das carreiras da maior parte daqueles jogadores não os bloqueie de certa forma. Eu acho que não, acho que já tem tantos jogadores tão experimentados e a jogar nos melhores clubes do mundo que isso dificilmente acontecerá, mas acho que será, como o Luís disse, um jogo muito equilibrado. Acho que quer cometer menos erros, como sempre. Tendo em conta o perfil dos treinadores, não se espera, até porque já se tem resultado, agora podia não fazer tanto sentido, grandes mudanças. As equipas têm sido todas muito estáveis. Pois. Sim, são equipas. Há aqui os Kovacic pelo meio. Aqui é a questão da Croácia. Conseguimos quase arriscar entre os 2 e os 4 médios naquela zona mais central. Acho que aí a possibilidade. Queria o Rebic? Eventualmente, sim. Perisic e faz mais apareceu agora. Faz mais movimentações. Está num momento também importante. É uma possibilidade em termos de dar consistência. Se bem que ele no final do jogo pareceu-me... Mas isso todos os croatas... Pareceu-me agarrado ali a várias zonas do corpo. Todos os croatas estão no limite. Aqui assim, no caso francês, acho que não há dúvida nenhuma que é aquele 11, não vai mudar. No caso croata é o Dalic pensar... Também tem valor o Deschamps, que começou com um 11 diferente e acabou também ele por perceber que tinha que fazer ali uma alteração para que a equipa fosse mais estável. A coisa não resultou, ou seja, aquilo que ele começou a testar já perto do Mundial acabou por não resultar no primeiro jogo. Sim. Se calhar até era um modelo que poderia resultar agora nestas fases em que os jogos são mais divididos, mas a coisa encontrou o equilíbrio com o Giroud. No caso do... começou a sim, e no caso dos croatas, do Dalic, eu acho que passará sobretudo pela forma como ele vai procurar condicionar o Pogba. E aí, lá está. Até pode jogar o Kovacic e sair o Brozovic, portanto ser o Rakitic um pouco mais recuado. E ser o Kovacic a condicionar as movimentações de Pogba. Passará por aí, mas também não há ali muito a mexer, ou seja, as alterações dos croatas têm muito mais a ver com o papel que os jogadores leva para dentro do campo do que propriamente uma ideia de conjunto em que depois ele vai adaptar a equipa. Okay. Para terminar a vossa parte preferida, que eu sei, prognóstico para a final. Só no fim do jogo. Mas de um resultado. Eu não gosto muito de fazer prognósticos. Eu acho que esta Croácia, acho que não se
acho que de Modric não se pode despedir sem, como o Iniesta, como todos esses grandes nomes do futebol que nós fomos vendo e praticamente todas as semanas e também festejando com eles os grandes momentos das carreiras. Acho que merece, não é? Modric sobretudo merece sair deste campeonato do mundo com o título, que não seja com o título mundial, pode ser com o título de melhor jogador, também serve, embora preferisse o título de campeão do mundo. Acho que será uma tarefa de Hércules, um trabalho de Hércules perante esta França, por tudo o que já se disse agora, pela questão física, porque a França é uma equipa muito sólida que permite muito pouco, porque do outro lado está uma equipa com grande talento e grande capacidade e se calhar finalmente com todas as peças do puzzle montadas para que seja uma realidade. Mas eu gostava muito que a Croácia saísse deste jogo campeão do mundo. Tanta conversa para não dar um resultado. Portanto, a conversa para o resultado. Se fosse a Argentina, já sabias que 4-0. Que seria 4-0, apesar de Sampaoli. Sampaoli que se manteve. Sampaoli que se manteve, mas recusou treinar sub-20. Luís, eu espero que um dia, em breve, para amanhã, Sampaoli, pronto, saia. E que se lembrem que há o Marcelo Galhardo por ali, que tem boas ideias e que pode ser que mexam aqui um bocadinho. Luís, eu vou com a França. Sim, é vou com a França, é mais equipa e apesar de gostar muito do Modric e do Rakitic, vejo na França aqui assim um potencial maior e também há ali assim um jogador que eu gosto muito e gostaria de o ver coroado desde já como o melhor do campeonato do mundo, para depois bater recordes quando chegar à idade dos adultos, mas sem dúvida alguma que para mim é França. Vamos ver. Tá, obrigado a ambos. Voltamos então depois da final com o balanço final deste campeonato do mundo. Até lá, já sabem, deixem-nos as vossas questões nas redes sociais, nós tentaremos responder. Até lá, obrigado.